Fala galera, meu nome é Júnior Viana, bem-vindo a este canal. Se você tá aqui, você gosta das mesmas coisas que eu. Aqui a gente fala de música, de repertório, de timbres, de play, de show, de gravação, de estúdio e muito mais. E hoje eu tô aqui para falar do Overmission. Pois é, Overmission é um evento que acontece em vários estados do Brasil. Já é a segunda vez que eu tô sendo convocado para tocar aqui no de São Paulo. E aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o pré-operatório, sobre a organização pré-evento. Vocês vão ter vídeo 2 e 3 falando ainda sobre esse mesmo assunto, mas eu acho que nesse vídeo aqui a gente vai falar de coisas muito legais, que é essa organização do pré-evento. Vou começar falando como foi a organização da banda. É uma banda praticamente de produtores, então assim, o primeiro passo ali é montar um grupo com a gig. Depois disso ele já saiu montando o grupo para cada artista. E lá nesse grupo a gente trocou ideias sobre repertório, quais versões iam fazer, vai usar track, não vai, enfim, várias informações para que a gente entendesse o setlist de cada artista, né? Esse é o primeiro ponto. Isso que eu falei até agora, teoricamente qualquer um faria, monta o grupo, vê qual a música vai fazer, vai usar VS, não vai, tudo bem. O problema que eu percebo é que a galera se perde muito na organização das coisas. Por exemplo, não é só pegar um VS, você tem que ver o que você vai ter na gig, para você não pegar um VS já com, por exemplo, com os pianos, se vai ter um pianista na gig, entendeu? Então o primeiro passo foi esse. O Gil teve acesso às tracks abertas mesmo, para ele ter essa facilidade de cortar uma coisa ali e ajustar outra lá. Ele mixou esse VS e mandou pro Gui. O Gui já ficou responsável por essa parte de padrão, o Gui é o batera, de padronizar todos os cliques e todas as contagens. Isso é muito importante. Então na nossa reunião, uma das primeiras coisas foi, cara, vamos localizar essas tracks pra gente organizar do nosso jeito, do nosso flow. E isso foi muito importante na organização de todo esse repertório. Eu tô falando de mais de 30 músicas, 6 artistas, um evento de muitas horas, tudo ao vivo. Não tem como brincar com a parte de organização. Então a gente foi muito chato em relação a isso. Então, né, nós recebemos as multitracks dos artistas, né, e o Giovanni, ele fez a padronização dos volumes, né, na casa dele, e quando ele me mandou, eu só exportei, né, coloquei os marcadores de todas as canções. Coloquei o máximo de informação possível, os BPMs, porque assim que acaba, né, as multitracks, eu já disparo ali o clique externo para os cantores, para os artistas, eles darem continuidade nos espontâneos. E é assim que vai ser bem, a gente vai, né, usar as tracks, mas depois aí, irmão, só Deus sabe para onde vai. Dali, cada artista tem um formato de soltar VS e a nossa ideia é a seguinte: como é um evento que não tem tempo de passagem de som, é tudo plug and play, a minha ideia foi recolher todas essas tracks e armazenar todas em uma sessão só. Então, ainda que os artistas nos mandaram as tracks, eu mesmo masterizei, refiz os volumes de tudo e normalizei tom do clique, formato da guia, para que isso tudo fique bem acessível na hora que a gente for tocar, porque nada pior que você tá tocando, aí troca o set ali, é outro tipo de clique, aí altera a via do fone, é outro tipo de guia, e enfim. A gente normalizou toda essa questão do VS para facilitar, inclusive, tirar as músicas e cá estamos no ensaio, né, Juninho? Vamos meter bala aqui. Eu só espero tocar certo as músicas, na real, assim. Se eu tocar errado, o Jeff acerta. Alguém vai acertar. Alguém vai acertar. Às vezes eu acerto, às vezes não. Mas dali, vai ser muito da hora, estamos com maior expectativa, a gente tá entre amigos, né? Pô, aqui o café da manhã, o café tava mó resenha, foi mó legal, assim. O clima tá muito gostoso e vai passar rápido, por mais que seja o dia inteiro tocando, né? Mas vai passar rápido porque a gente tá em brother e, pô, animal, vai ser sonzeira. Fala, galera. Então, são várias preparações, né? A gente primeiro organizou tudo, montou playlist, montou uma lista de músicas para checando cada música que ia fazer. E aí também a preparação dos timbres, né? A preparação do setup, pensar o que vai usar, quais baixas vai usar, né?
Então, assim, foi uma preparação muito legal. A gente foi em conjunto, trocando ideia, falando sobre várias coisas e um foi ajudando o outro, foi muito fácil. Conseguimos as tracks, organizamos as tracks, padronizamos os cliques, padronizamos as contagens. E aí eu também pude ajudar na parte ali do Moisés. Por quê? Porque os artistas, cada um de um estado. A gente não ia ter o ensaio com eles, né? O ensaio tá sendo só a gente. Então, eu fui lá, joguei no Moisés, voz a voz de alguns artistas, outros eles já tinham, pra gente ter um ensaio saudável. É muito ruim você ensaiar sem voz, sem saber pra onde tá indo. Pô, vocês querem ir na ordem do Rafa e depois... Este caviar não é de primeira. Ô, Julinho, Tem canal sobrando aí, pode usar à vontade. Agora, falando dessa quantidade de músicos em um evento como esse, grande, você também precisa... Aí vai a organização sua pessoal, né? Primeiro passo que eu faço ali é criar uma playlist no YouTube. Eu uso o YouTube, tem gente que usa Spotify. E aí eu já deixo rodando. Então, todo dia, antes de dormir, eu já vou ouvindo as músicas no carro, para você ir se ambientalizando. Ali você não tá tirando, você está só acostumando com a música, aprendendo a música de fato. Agora, sem isso aqui, ó, nada sou, que é... pegar o repertório, eu escrevo todas as músicas, mesmo as fáceis. Depois do ensaio, assim, eu passo isso pro iPad, que aí eu deixo separado por artista, e aí fica de uma maneira bem fácil. Ó, tá vendo? Eu anoto por grau, e o que tá em amarelinho são os temas. Então eu faço isso com cada música, e que aí depois, quando eu estiver aqui ensaiando, passando, eu já sei o caminho que eu devo ir, já tenho o timbre anotado ali que eu devo seguir. Muita coisa no flow, eu piloto no ao vivo, mas eu preciso ter um norte. Isso falando de eventos que são... Você só vai tocar naquele evento, você não vai acompanhar o artista. É claro que você entrando numa gig fixa e tudo mais, cara, terceiro show ali, terceira apresentação, você não precisa mais ficar dependente de iPad, de anotação nenhuma, porque você já gravou isso na cabeça. O que eu tô falando que eu uso o iPad é para eventos que você vai tocar esporádico, entendeu? Aquele artista esporádico, vai fazer um sub, alguma coisa assim, e aí você vai com a sua colinha, tá tudo certo, o importante é tocar, independente se vai ler ou se não vai ler. Dando continuidade aqui no vídeo, vocês vão ver agora trechos da gente preparando a sala pro ensaio. Viu aí que correria? Tô até sem fôlego aqui. Arrumei a sala de uma maneira rápida porque a gente tá com o tempo apertado. O ensaio vai ser 7 horas da manhã, pois é. Eles vão vir de Campinas e eles têm compromisso às 16 horas. Então a gente marcou bem cedo, chega às 7 da manhã, toma um café, monta as coisas. Acredito que às 8 da manhã a gente já começa o ensaio, porque 15 horas eles precisam sair. Então a gente vai ter das 8 às 15 para passar todas as músicas, tirar todas as dúvidas e para a gente ter o máximo ali do ensaio proveitoso e tudo mais. O que eu fiz aqui foi montar a sala para um ensaio. Isso é o que a gente faz de hora em hora aqui no Estúdio Domus. A gente já deixa um setup, um preset pronto para quando você ensaiar, você não perca tempo passando o som. Claro que passagem de som a gente tem que ter. Só que eu sou tão chato com essas coisas que eu já deixo assim, uma cena pronta, eu já deixo o ganho pré-passado, um equalizador, já sei mais ou menos de cada instrumento, e eu já deixo isso tudo insertado. Por isso que quando as pessoas vêm ensaiar aqui, elas plugam o fone, elas falam, meu Deus, já tá tudo acontecendo aqui no fone. É um ajuste ou outro, ajuste pequeno, ajuste fino. Aqui é um dos únicos estúdios que faz isso, que deixa uma cena pronta
na configuração do seu setup, da sua banda, do seu projeto. Isso faz com que a gente ganhe tempo, mas no fim dá certo, a gente faz o que a gente ama. Então agora nós vamos conferir trechos do ensaio do Over Mission. Converge a Cristo, o alvo de toda atenção, céus e terras, uma canção. Só um dia de todo louvor. Algumas músicas, né, já estão bem prontas, com as multitracks e tudo mais, mas tem algumas canções, né, que foram gravadas sem linhas de batera, né, sem algumas coisas, então a gente vai programar aqui algumas paradas meio que do zero. Então eu não trouxe tudo, até porque, enfim, seria muitas coisas, né, o setup do Over vai ser um pouco maior, mas tem ali o que precisa, né, os VS, o clique externo, o SPD, né, que eu vou usar bastante para construções de climas e tudo mais. Então é o que o ensaio aqui a gente tá usando o que precisa mesmo, mas o dia o setup vai estar um pouco maior. Então, pra mim guardar essas músicas, o que eu faço? Eu sempre tento escrever e ouvir muito pra ir guardando assim os detalhes e guardando as coisas e tocar livre, sabe? No dia eu não gosto de tocar pensando, concentrado, nossa, eu não posso esquecer, então eu gosto de tocar livre, então eu tento escutar bastante pra ficar o mais solto possível. Galera, vai ser incrível, é um time sensacional, muito fácil de trabalhar, uma galera que, cara, muito talentosa e que tem uma troca absurda, assim, além da música, assim, então tá muito top. Bota o auditório. Tô há meia hora tentando gravar. Mas enfim, vocês acompanharam aí a preparação de cada um pro ensaio, estamos felizes, expectativa 1000. A gente não dá pra falar tanto agora porque são muitas músicas. Estamos aqui no meio do ensaio, a gente passa uma, já grava uma, passa uma, grava uma, porque a gente também vai mandar essas músicas para os artistas, para eles acompanharem como rolou o ensaio, o que rolou, o que a gente fez diferente. E vamos nessa. Vocês viram aí, né? Não é fácil. Só para chegar no evento, né? Eu mostrei para vocês todas essas fases de pré-evento. Já é da cabeça ficar doida, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E é legal porque a nossa expectativa também fica lá no alto. Claro que a gente se organiza, se programa, tira as músicas, se esforça, mas muitas coisas que acontecem ali é só Deus mesmo que conduz, que leva a gente para um lugar que a gente nem imagina. Então a gente se prepara, a gente faz o nosso papel. Agora lá no dia tudo pode acontecer. E no vídeo 2 você vai estar mais por dentro de detalhes como montagem do dia, setup do dia, passagem de som. Eu vou postar alguns trechos mesmo dos plays e tudo mais. Então fiquem ligados aí no vídeo 2 falando do Over Mission. Então eu te vejo no próximo vídeo.